Olá, esses dias, há uns 8 dias atrás, eu gravei uma live sobre direitos dos autistas, onde eu falei sobre a capacidade civil desses autistas, principalmente no futuro, quando eles se tornarem maiores de idade. Porque nós sabemos que os autistas têm diversos graus, eles variam muito a questão do cognitivo dentro do espectro e isso gera consequências legais. Eu vou começar pela consequência criminal. Bem, o autista incapaz, via de regra, ele é inimputável. Se ele não tem capacidade de discernir o que ele fez, de compreender que o ato praticado por ele é ilícito, ele não sofrerá consequências penais, mesmo um homicídio, por exemplo. E conforme a Constituição prevê, a pena não pode ultrapassar a pessoa. Entretanto, tem algumas ponderações a serem feitas. Primeira, o representante legal, o responsável legal, pode vir a responder, apesar da previsão constitucional, quando houver a presença de alguns elementos, por exemplo, como a culpa em vigilando, se o representante legal não tomar os devidos cuidados, não for zeloso, não vigiar, por exemplo, deixar uma arma em casa carregada, tendo um autista severo em casa, por exemplo, e esse autista pega a arma e mata alguém. Bem, tem um outro exemplo que poderia envolver acidente de trânsito, enfim, N situações. Independente dessa questão da pena não ultrapassar a pessoa, exceto em alguns casos, é importante destacar também que o autista ele pode vir a responder pela pena, como esquizofrênico, como diversas outras pessoas com questões de saúde mental, com diversos outros transtornos ou até mesmo patologias. Então, é importante dizer que, em linhas gerais, via de regra, como eu falei no começo, o autista que não tiver condições de discernir a ilicitude do ato, beleza, mas isso não é simplesmente estar aqui o laudo médico, etc. Vai ter todo um procedimento de investigação, perícia, etc. Quanto à esfera civil ou civil, se preferirem, é importante dizer que, nos termos do artigo 928 do Código Civil, o autista responde pelos danos materiais, morais, etc., que causar, né, e outras pessoas com necessidades especiais também, óbvio, se os responsáveis legais não tiverem patrimônio para responder. Aí o autista responde com seus patrimônios, não é? Bem, deixando claro que os patrimônios necessários para a própria sobrevivência da pessoa com necessidade especial não serão atingidos. E, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, aquela ideia do relativamente incapaz, ela não está mais tão expressa na lei. Então, um autista, ele pode ser absolutamente capaz, capaz ou relativamente incapaz. Esse termo relativamente incapaz, ele não está mais expresso na lei, mas é dessa forma que deve funcionar. Se ele não tiver capacidade para a prática de alguns atos, ele vai precisar do representante legal para a prática desses atos, como, por exemplo, dirigir, como, por exemplo, firmar um contrato de locação e por aí vai. Aí vai depender, repito, não é, da questão cognitiva, porque sabemos, se vocês não sabem, fiquem sabendo, o autista ele tem algumas características em linhas gerais. Não é? Eu não estou dizendo que o autista é um adjetivo, que eu estou chamando a pessoa de autista, não é isso, mas aqui eu não estou falando de ninguém específico. Então, as pessoas dentro do transtorno do espectro autista, as pessoas com autismo, as pessoas com TEA, elas são cada uma de uma forma, como qualquer ser humano, mas elas têm algumas características em comuns. Né? Algumas têm algumas características em comuns, outras têm outras, e assim alternado sucessivamente. Então, a questão de dificuldade de socializar, a questão de dificuldade de comunicação, a questão de rigidez, etc. Mas, para fins de responsabilidade civil, o que é mais importante, não exclusivamente, mas o mais importante é a questão do cognitivo, de discernir o que é certo e o que é errado. Então, essa questão do cognitivo, ela varia conforme o ser humano, conforme o grau de autismo, tá? E é isso que vai definir, né, se o autista é
capaz, relativamente incapaz ou totalmente incapaz ou capaz, eu não sei mais agora com o que eu comecei, tá? E aí nós temos o instituto, para esses casos, nós temos o Instituto Civil da Curatela, para os casos que houver necessidade, para os autistas incapazes. E para os autistas relativamente capazes, sem querer ser pejorativo, mas sendo aqui claro e objetivo, até porque eu respeito muito o Estatuto das Pessoas com Deficiência, as alterações que trouxe, mas enfim, sendo claro e objetivo, para os autistas relativamente capazes, existe um instituto do Código Civil que é a tomada de decisão apoiada. É quando o autista precisa de ajuda para uma decisão X, mas não precisa para todos os atos da vida civil, tá? Então, é muito importante que a gente pense, olhe lá para frente e reflita sobre tudo isso lá no futuro, tá? Porque um autista pode se perder, pode ter uma vida sozinha na rua, pode ter uma vida sozinha numa moradia compartilhada, etc. E ter algumas dificuldades e vir a causar alguns transtornos em razão da sua condição neurológica. Isso não é ser pejorativo ou preconceituoso ou capacitista, é ser realista, não é? Bem, e existem também as questões trabalhistas aí envolvidas. Um autista pode ter um contrato de aprendizagem sem limite de idade, por exemplo, ele pode entrar no mercado de trabalho com um contrato de trabalho autônomo ou com vínculo empregatício sem nenhum problema. Existem as questões previdenciárias também. Um autista pode contribuir à previdência, pode receber benefícios dos seus responsáveis legais como beneficiário sem limite de idade, né? Ele pode estar com 30, 40, 50 anos recebendo um benefício de pensão por morte, por exemplo, uma previdência privada, etc. Então, todas essas ações são importantes serem pensadas, trabalhadas e as famílias se prepararem para isso, tá? Por quê? Repito, um autista pode causar um acidente em casa, pode causar transtornos na rua, pode se perder, pode casar, pode ter relações de negócios, etc., de forma assistida, representada ou plena, a depender do contexto, tá bom? Um abraço.